O Humberto é um recém-reformado de 62 anos que passou toda a sua vida adulta dedicada à profissão da enfermagem. E tive 11 anos na ortopedia, em que foi um contacto um primeiro contacto com a dependência, com os dramas de malta da minha idade, mergulhos de piscinas, acidentes e aquela perda de autonomia que a gente sabe que não jovem, e as perspectivas de vida. E depois eram também treinamentos, os tais treinamentos longos que a gente comunica muito com a pessoa, partilha muita coisa. Foi um evoluir da comunicação. Depois é que preocupação com as outras necessidades dos utentes, as limitações que eles tinham, e na altura o contexto também era uma coisa muito descontraída. Eu inclusivamente fiz de ambulância para levar doentes que iam ao Natal a casa, e como aquilo custava caro as ambulâncias, a enfermeira não me pode levar a casa. E fui aos Canhas por um paraplégico de Volkswagen. Inclusivamente dei lá a um miúdo que estava internado com uns 12 anos, foi um miúdo de pijama comigo e voltou. Portanto, isto só para ver que a realidade dos tempos era outra. Claro, passei para a medicina em 92. E uma complexidade muito maior, em termos clínicos, em termos de técnicas, e aí senti-me ser mais enfermeiro. Porque as dificuldades também fazem unir as pessoas. E depois aquela partilha das ajudas, dos saberes, criou ali núcleos que eu hoje em dia tenho um apego muito grande à medicina. E faz-se grandes amigos para que naquelas dificuldades que a gente conhece as pessoas. E a enfermagem entende isso. Portanto, 2007, candidatei-me e fui para a Escola da Reabilitação. E tive a sorte de ser colocado na rede de cuidados continuados. E foi realmente depois um serviço que foi uma cerejinha no topo do bolo, porque reuni tudo aquilo que eu fui somando, a parte da comunicação que eu tinha desenvolvido, a percepção da dependência, da problemática da doença, na perspectiva do utente, os meios poderem ser usados, e ali tinha os meios com o ginásio, com o serviço orientado para a reabilitação, os colegas do internamento muito virados para a autonomia dos utentes. Portanto, é uma realidade completamente diferente. Depois, dei para perceber que aquilo que a enfermagem é uma coisa muito séria, mas onde a gente também se ri muito. E depois, toda essa vivência, quando bem orientada, a gente faz um trabalho sério, diverte-se, e eu ia para o hospital com a mesma vontade que ia para casa. Porque eu tenho ali a minha segunda casa, a minha segunda família. E foi exatamente isso, porque a gente participava numa coisa juntos, construía coisas juntos, comungava problemas pessoais juntos, ria-se, divertia-se e trabalhava-se muito. E depois também, o que é que eu percebi? Que a enfermagem também é uma arte que a gente tem que ter nobreza a fazer coisas simples, e às vezes tem que ter simplicidade a fazer coisas complexas. Mas a nobreza está, o modo como se faz essas coisas, isso faz muita diferença, porque se a gente souber quem está do outro lado e como é que sente essas coisas, o respeito, tive muitas cenas dessas durante a minha vida, e percebi o reconhecimento do outro lado, quando a gente está atento a determinados pormenores, que nas coisas básicas que toda a gente sabe, e também muitos profissionais não fazem direito. Também tenho muitos colegas que não. Assisti a muitas asneiras nesse aspecto, que acabam por rebaixar as pessoas e não respeitar a sua privacidade, a sua autonomia, a sua perda de dependência. Noutras coisas complexas, talvez nos cuidados intensivos, há ali trabalhos tão complexos, tão coisas, que aquilo que faz tantas tem que ter um know-how que faz aquilo uma coisa simples. Portanto, essa está centrada no utente e perceber o que se passa, mas é falando, entendendo, é conversando, é ganhando confiança que se consegue. Outra foi sentir que na equipa de trabalho há uma ambiência que aproxima, que nos faz ser solidários, que nos faz partilhar saberes, que fazemos rir uns aos outros, que estamos lá quando um está mais aflito, não há complexo em dizer que não consigo fazer isto, não consigo fazer aquilo. Há sempre pessoas que têm mais qualidades numa área do que noutra, e portanto estar numa equipe e assumir isto, o valor de cada um e a diferença de cada um, mas ao mesmo tempo constituir aquilo tudo realmente a tal segunda família que eu sempre senti que era, e que a gente se fartou de partilhar muita coisa, inclusivamente muitas brincadeiras, muita galhofa,
com aquela perspectiva que eu também digo sempre de brincar no trabalho, mas nunca brincar com o trabalho. São duas coisas importantes, porque a gente não se pode perder a responsabilidade com a brincadeira. Essas competências do fazer, do saber, do estar, eu acho que há uma preparação básica que eu acho que nós temos em Portugal boa, que é uma formação de escola, que é reconhecida internacionalmente. Portanto, a questão das vocações já não se põe aqui em causa, porque acho que eu, por exemplo, nunca pensei em ter vocação para enfermeira e não sinto que tenha sido nenhum desastre em enfermagem. Há uma preparação de base, depois há um assumir de responsabilidade naquilo que fazemos e eu perceber a natureza da profissão. Isso cria responsabilidade, temos que ter alguma integridade em determinadas situações e, portanto, o resto vai-se desenvolvendo. Claro que também as instituições têm obrigações de formação que não cumprem. As dotações nos serviços são sempre um bocado limitadas. O que eu acredito mesmo é que quando as equipas estão bem constituídas, essa continuação e essa cultura que se faz do saber e do estar tem a ver com as técnicas, com os conhecimentos e com as atitudes. Isso cultiva-se num serviço que tem esses princípios e a melhor garantia dos cuidados de enfermagem, e continuo a achar que são as equipas. E essa gestão das equipas, que também conta muito com quem está à frente das equipas, se for bem conduzida, consegue produzir mais do que emanações do topo da organização. Agora, faltava era da organização, em termos de gestão superior, saber alimentar essa micro-gestão, que são as equipas. E isso devia haver alguma cultura de mérito no meio disso tudo, não com incentivos pessoais, porque o dinheiro depois traz ganâncias e disputas, mas com condições no serviço, nomeadamente. Realmente eu pensava naquela unidade como um centro de reabilitação da Madeira, que podia ser bem aproveitado com todos os departamentos, na base de fisioterapia, terapia ocupacional, com unidade de AVDs para os enfermeiros, tipo ginásio, mas o que vejo é que me parece que nos bastidores a gente tem a sorte de haver alguma organização pública, mas sente-se que nos bastidores há aqui mexidas para que se faça um negócio. E um direito que é nosso, ser considerado passar para um nível de negócio, está-se a perder muito daquilo que era suposto ter. Só que o que está constatado é que os enfermeiros são um pilar importantíssimo na organização da saúde. E a verdade é que continuam a ser usados muito como a mão de obra para a solução. Mas, pelo respeito que a profissão merece, a gente devia ser tido mais em conta também na decisão da saúde. E é isso que eu achava que a gente tem que lutar, porque a gente merece esse espaço.